Confirmando esse microfone. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus... Vocês estão me ouvindo? Todo mundo aí? Está ouvindo bem? Então, tá bom. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite, nesse nosso estudo. Que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que quando entramos, né? Nosso estudo de hoje vai ser sobre a imortalidade da alma. Esse tema é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Ela está lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né? E ele nos leva a 3 reflexões: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Num primeiro momento, pode parecer que a imortalidade da alma, esse tema, é um tema inédito, né? Que ele foi contemplado pelo Espiritismo, mas na realidade não foi. Ele já permeia a história da humanidade há muitos milênios, desde os egípcios, os gregos, os hindus, os romanos até acreditavam na imortalidade da alma. Então ele não é um tema novo. Os cristãos primitivos já acreditavam na imortalidade da alma. Não é o Espiritismo agora, do século XIX, que veio trazer esse tema para a gente. Então, a gente tem que pensar que esse é um tema universal. É um tema que nos faz refletir o que exatamente estamos fazendo aqui. Mas antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma reflexão. Nós somos um espírito que tem um corpo, ou nós somos um corpo que tem um espírito? O que será dessa pergunta? Com esse, né? Então, assim, essa pergunta vai permear todo o nosso estudo. Por quê? Porque dependendo da nossa resposta, vai ser um jeito que vamos viver a vida. Lá na época dos egípcios, eles tinham um deus, que era o deus Anubis. O que ele fazia? Esse deus, quando todas as pessoas morriam, eles colocavam pertences de todas as pessoas dentro do túmulo, para que essa pessoa pudesse levá-lo, quando ele se encontrasse com Anubis, para atravessar o rio, para chegar na imortalidade. Essa história se repetiu na Grécia, com Deus Hades, com os romanos, com o Plutão. Além disso, na Grécia havia as pitonisas. As pitonisas eram médiums, mulheres médiums que previam o futuro. Então a gente já consegue perceber como a história da humanidade sempre desencadeou este conceito de imortalidade da alma, né? O Espiritismo, ele inova no sentido do quê? Ele nos traz uma informação racional, para a gente raciocinar se realmente existe a imortalidade da alma. E como que ele faz isso? Através de pinturas mediúnicas, livros mediúnicos, mensagens, né, médiums sérios, que vêm nos explicar como é a vida no plano espiritual, o que vamos encontrar quando chegarmos lá, se nossos parentes desencarnados, nós iremos reencontrá-los ou não. Essa é a novidade, vamos dizer assim, que o Espiritismo nos traz. Na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que é a alma? Qual que é a resposta? A alma é o espírito encarnado. Então, cada um de nós é um espírito, um ser inteligente, criado, simples e ignorante por Deus, vivendo uma experiência temporária. Vamos guardar essa palavra, temporária, porque a gente está aqui de passagem. A gente está aqui para viver a experiência do corpo físico. O nosso corpo é um instrumento de trabalho. É ele que vai fazer nossa interação com o mundo. É ele que vai nos fazer evoluir para alcançarmos um próximo estágio, né? Porque como somos imortais, nós estamos aqui de passagem.
né? Como se fosse uma escola, estamos matriculados aqui nesta vida. Agora eu vou dar uma notícia para vocês, que é uma notícia boa e uma má, mas a notícia é a mesma. Todos nós aqui, sem exceção, vamos morrer. Todos nós aqui. Mas será que temos consciência disso? Será que vivemos como espíritos imortais que somos? Ou será que só focamos nessa reencarnação? É algo a se pensar, não é? Porque dependendo da perspectiva que tenhamos da nossa vida, dos nossos problemas, é um caminho que permearemos nessa reencarnação. Eu sempre gostei de ir em cemitérios. Né? Muitas pessoas podem falar, nossa, que coisa estranha gostar de ir em cemitério, né? O que você vai fazer lá? Eu acho que quando a gente vai ao cemitério, porque muitas pessoas falam, ir ao cemitério é cultuar o corpo, o túmulo. Eu não tenho essa visão. Ir ao cemitério, para mim, é a gente ter a verdadeira noção que a nossa vida é temporária, que estamos aqui de passagem. A hora que a gente olha cada lápide, eu olho todas, tá? Tá lá, data de nascimento, data de morte. Será que temos essa noção? Que nós não vamos estar aqui para sempre com este corpo? Semana passada houve a palestra de aniversário de 90 anos do centro, né? Daqui. Será que aquelas pessoas que começaram o centro há 90 anos estão aqui reencarnadas agora? Será que daqui 90 anos alguns de nós estará aqui reencarnado? Ou não? Então, será que estamos tendo uma perspectiva correta da nossa vida? Então, ir ao cemitério me traz essa reflexão. Nos mostra que nós temos data de validade e que daqui nada levamos, nada de material levamos. Ou você já viu algum carro, alguma casa lá no cemitério? Não tem. Porque não é esse o nosso tesouro. Jesus nos disse que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Será que estamos colocando o nosso coração em coisas terrenas? Ou será que estamos colocando o nosso coração nas verdades imortais da vida, no que realmente importa? Porque às vezes vivemos como se essa vida fosse a única. Damos tanto valor à casa, a um terreno, a um carro, e não percebemos que aqui é só uma passagem. Nada disso vamos levar. Não estou dizendo aqui que temos que negligenciar essa reencarnação. Porque se estamos passando por essa experiência terrena, é porque há um porquê. Precisamos evoluir. Mas a partir do momento que a gente olha essas coisas terrenas como se elas fossem nossas para sempre, será que estamos no caminho certo? Será que é isso que vai nos restar quando voltarmos à pátria espiritual? Às vezes estamos numa reunião, né, de família, daí tem uma briga ali com a tia, tem uma briga com o pai, e aquele turbilhão de brigas, ficamos mal. Mas será que é isso que a gente vai levar? Será que vale a pena a gente ter aquela briga naquele momento? Pensando como almas imortais. Será que vale a pena por a gente brigar pelo último pedaço do bolo? Por quem vai levar qual carro? Por quem vai ganhar mais? De novo, não é para negligenciarmos as coisas terrenas, porque elas nos servem e nos guiam para a nossa evolução. Mas é mudarmos nossa perspectiva. Percebemos o que realmente importa nessa reencarnação. Vale lembrar que, antes de tudo, nós somos um espírito que tem um corpo. E a gente tem que começar a perceber que todas essas nossas lutas diárias, um problema no emprego, um chefe exigente, aquelas fofoquinhas no trabalho, tudo isso é passageiro. E o que isso nos agrega na nossa vida? Olhar a vida alheia nas redes sociais, que agora, né, a rede social está aí, todo mundo bombando, colocando. Isso vai nos levar
a algum lugar vai nos levar no nosso propósito final, que é a nossa eternidade? O que olhar excessivamente as redes sociais, fazer fofoca, falar mal da vizinha, falar mal do cachorro, bater no gato que estava na rua, o que isso vai agregar quando desencarnarmos, porque todos nós desencarnaremos, e chegarmos no plano espiritual? Então, a gente tem que fazer uma reflexão diária do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, qual é a nossa meta aqui, qual é o nosso objetivo? Porque todos nós reencarnamos com um objetivo. Pode parecer que não, né? Que a gente veio aqui a passeio. A gente não veio aqui a passeio. Apesar de para muitas pessoas parecer que estamos aqui a passeio, não estamos. Porque cada frase que dissermos, por pequena que seja, cada atitude que tomemos, tudo isso tem consequência. Tem uma consequência lá no plano espiritual, uma consequência na nossa vida eterna. Nada passa impune aos olhos de Deus. Nem o bem, nem o mal. Deus é vingativo? De maneira nenhuma. Deus é justo e bom. Um pai eterno. Um pai nunca vai dar uma pedra para um filho que está pedindo um pão. Mas às vezes nós nos desvirtuamos. E cabe a nós refletir se o que estamos fazendo é para a nossa evolução ou não. Então não é Deus que pune. Deus não pune ninguém. É a nossa consciência que nos leva a refletir sobre o que estamos fazendo aqui. Será que estamos vivendo como seres imortais? A matéria é um meio para alcançarmos nosso aprimoramento espiritual. É para ser usufruída. Também não é para negligenciarmos. É falar, agora também não quero saber de mais nada, não vou trabalhar mais, não vou prover sustento para minha família, porque eu sou imortal e estou aqui a vivan. Não é isso. A matéria é para nos ajudar, mas não é para ficarmos escravos da matéria, nem das más conversações. Estamos aqui para crescer, para aprender. Quando ocorre a desencarnação, que é o momento da morte física, né? Que nós, como espíritos, saímos do corpo, a gente deixa essa roupa velha, nós, espíritos, retornamos à pátria espiritual, onde a gente segue a nossa caminhada. Jesus nos disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. E o que ele quis dizer com isso? Que aqui é a nossa morada? Nenhum momento Jesus disse isso. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer que essas moradas são as colônias espirituais, as regiões ou esferas no plano espiritual, e elas são organizadas de acordo com o nosso grau de conhecimento, moralidade e amor. Em nenhum momento foi dito que nós vamos galgar algum grau dependendo do número de casas que temos na Terra. Não é isso. Vamos refletir. Se desencarnássemos hoje, porque ninguém sabe o momento do desencarne, certo? Será que a gente se arrependeria de alguma coisa? De ter feito alguma coisa? De não ter feito alguma coisa? Tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica que trata de pacientes terminais. Então, ela propõe cuidados paliativos para esses pacientes. Eles sabem que a vida no plano terrestre está afindando. A nossa também pode estar, mas a gente não está sabendo. Não estou falando isso para ficarem com medo, tá? Não é isso. É para a gente poder refletir, que nós não sabemos qual será aqui nosso último dia. Mas esses pacientes, eles têm uma noção, porque eles já estão em cuidados paliativos. E nesse livro ela nos conta a experiência dela com estes pacientes. Ela fez uma pesquisa com esses mesmos, né, pacientes que ela tem cuidado diariamente há 20 anos, faz 20 anos que ela cuida. Ela é especialista em cuidados paliativos no Brasil. E ela foi questionando um por um.
Qual o seu maior arrependimento? Nenhum disse que o maior arrependimento era ter mais dinheiro no banco, eu devia ter aplicado naquela ação que rendia mais, eu devia ter mais casas. Nenhum disse isso, eu devia ter comprado mais roupas. A grande maioria disse que o maior arrependimento foi não ter ficado mais tempo com a família, não entendido aquele filho que dava tanto problema, não ter tido paciência com a esposa, com o marido. Esses eram os maiores arrependimentos. E a gente? Quais será que seriam os nossos maiores arrependimentos? Porque nós não sabemos a nossa data de validade. Só sabemos que iremos, não sabemos quando. Então, será que estamos vivendo como se realmente imortais fôssemos? Quando nos lembramos que somos imortais, todos os acontecimentos de hoje se tornam menores. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de subir numa montanha bem alta ou de andar de avião. Mas quando a gente está lá em cima, a gente enxerga aquele prédio que de baixo parecia tão grande, aquele prédio pequenininho. Ou aquela árvore enorme aqui embaixo, a hora que a gente olha lá de cima, bem pequeno. Até o mar, quando a gente olha de cima do avião, a gente vê o mar e fala, nossa, ele nem era tão grande assim como eu pensei. Então, será que esse problema que nós estamos vivendo hoje, se conseguíssemos ter uma perspectiva da vida eterna que nós temos, teria esse tamanho? Será? Ou será que a gente está pegando nossos problemas e achando que, nossa, eu preciso resolver agora, esse problema está me matando, está me fazendo mal? Será? Vamos voltar lá na nossa infância, né? Alguns anos atrás. Para uns, mais anos, né? Para outros, menos anos. Mas lá quando a gente tinha 7, 8 anos, e a gente ia fazer a temida prova de matemática. Tinha gente que passava mal, tinha gente, criança, que estava tremedeira, porque o que vai cair, não sei. Qual que era o nosso maior problema naquele momento? A prova de matemática. Daí a gente cresceu, passou por um monte de problema na vida, de desafio. Né? E hoje essa prova de matemática, a gente vê como um problema? A gente está cheio de boleto para pagar, de coisas para resolver, de filho adolescente, de marido. A prova de matemática hoje seria um problema para a gente? Então, quando vemos um problema hoje, um marco temporal, agora, o que é esse problema diante da eternidade da vida? Porque se somos imortais, a vida é eterna. Saber que a vida continua após o túmulo nos impulsiona a refletir antes de agir. A gente não vai mais agir por impulso. A gente vai pensar, o que essa ação que eu estou fazendo agora pode refletir na minha vida de agora, mais para frente, ou na minha vida futura, em outra reencarnação? É como fazer exercício. Se você falar para uma criança de 15 anos, você tem que fazer exercício, porque senão você vai ficar com colesterol alto. Ele vai fazer exercício por causa disso? Não. Ele vai querer fazer exercício para aparecer nas redes sociais, mas ele não vai pensar que é por causa do colesterol alto. Então, será que não estamos sendo crianças do ponto de vista espiritual? Achando que o nosso problema é agora, que não há solução, que não tem como resolver? Vamos pensar hoje, no que vivemos hoje, de uma maneira ampla. Como se estivéssemos lá no avião, vendo aquele prédio lá pequenininho lá embaixo. Porque é isso que nós somos. Nós somos esse pozinho de areia que está lá embaixo, diante do universo que é infinito. Com certeza que a vida é eterna e daqui nada de material a gente vai levar. Com isso, a gente aprende a não desperdiçar o nosso precioso tempo com futilidades, né? Que são as fofocas, o mal dizer, a não ajudar o próximo. Então, como é que a gente pode angariar qualidades para a nossa vida de agora, que pode refletir na nossa vida futura? E a vida futura, não estou dizendo a próxima reencarnação, não, às vezes nessa mesmo. Será que é ajudar um idoso, ajudar uma criança, ouvir um conselho, até mesmo vir estudar, nos desenvolver, aprendemos um pouco mais?
Será que não é isso que teríamos que fazer? Pensando que somos imortais? Eu não estou dizendo que é fácil, né? Que de um dia para outro a gente vai parar de fazer tudo de ruim, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a fazer. Porque esses defeitos estão enraizados em nós. São defeitos que já vêm há milênios, nós já estamos aqui há milênios. Então eles não vão acabar de um dia para a noite. Não vão, mas a gente tem que começar. Porque se a gente não começar, seremos assim para sempre. E o para sempre é bem para sempre, né? Porque como a gente é imortal, imagina até quando dá esse para sempre. Então é isso que a gente quer para nós mesmos. Tem uma frase de Francisco de Assis que diz assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. Então, às vezes, a gente está andando na rua, a gente não quer ajudar aquele mendigo que está ali. Fala, para que eu vou ajudar? Vou parar, vou perder meu tempo ali, ele não deve estar com cheiro bom. Mas a gente vai ajudar, nem que seja por pressão. Nossa, se eu não for fazer, eu vou para o inferno, vamos dizer assim. Né? Que tem gente que acha. Não existe inferno, tá, gente? É só uma maneira de dizer. Mas a gente vai fazer por obrigação. Eu não queria fazer, mas eu vou fazer até eu me treinar, que eu preciso fazer aquilo. É o que São Francisco diz, comece fazendo o que é necessário. Então, o que for necessário hoje, só por hoje, não vou brigar mais na minha casa. Vamos fazer igual os alcoólatras anônimos. Só por hoje, não vou falar mal de ninguém. Só por hoje, não vou julgar. Daí, nesse só por hoje, só por hoje, só por hoje, daqui a pouco foi uma semana, foi um mês, daqui a pouco foram anos, e daqui a pouco a gente se mudou. A gente mesmo percebeu que não precisa mais daquilo. Então, é isso que São Francisco diz. Façamos o necessário, depois o possível, que acabaremos fazendo o impossível. Quando percebemos que tudo o que passamos, vivemos e possuímos aqui, em termos materiais, é passageiro e são etapas para evoluirmos, passamos a mudar nossa perspectiva de vida. É como um avião, lembra? A gente passa a olhar nossas provas e as nossas lutas como espíritos imortais que somos, filhos de um Pai de misericórdia. Deus nunca quis que nós sofrêssemos. Deus é Pai. A gente passa por todos os problemas que a gente passa por nós mesmos. Foi a gente que criou. Você acha que Deus iria falar assim pra gente? Olha aqui, vai lá e fala mal da sua vizinha. Você acha? Olha, vai lá e maltrata aquela criança. Olha, vai lá, deixa aquele idoso abandonado. Será que Deus ia falar isso pra gente? Não. E por que a gente faz? É nós que estamos fazendo, não é Deus. E é a nossa consciência, como espíritos imortais, que nos faz refletir se o que estamos fazendo hoje é para a nossa vida terrena ou para a nossa vida imortal. Agora vamos voltar lá naquela pergunta, né, que a gente começou o estudo. Nós somos um corpo que tem um espírito ou um espírito que tem um corpo? E aí? Somos um espírito que tem um corpo. Né? Hoje eu sou Ana Rosa, já fui Bárbara, amanhã eu posso ser o João. Isso aqui é uma roupagem, igual a gente troca roupa de boneca. Então, nós somos um espírito. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu tenho um espírito. A gente não tem espírito. A gente é um espírito. Só a mudança do verbo, do ter para o ser, já traz outras perspectivas para a gente. A gente já muda o nosso olhar. Tentem fazer esse exercício. Quando perguntarem para vocês, eu tenho um espírito, você fala, não, eu sou um espírito. A diferença que dá no nosso discurso. E isso a gente começa a internalizar. Então, para finalizar nosso estudo de hoje, eu queria trazer uma frase de Confúcio, que foi um filósofo chinês e viveu 500 anos antes de Cristo. Lembra que os povos antigos já tinham essa questão da imortalidade da vida? Eles já traziam isso inerente às suas culturas? Ele dizia assim,
Ao nascer, todos sorriam, só você chorava. Viva de tal forma que ao morrer, todos chorem, só você sorria. Então esse foi nosso estudo de hoje, agora a gente vai para a nossa próxima parte, que é o passe.